rotina. Eu queria falar uma coisa com vocês aqui. Eu mandei um e-mail. Se vocês estão na minha lista de e-mail, vocês estão recebendo diariamente, pessoal, análises de casos concretos que eu trago para vocês, tá? Eu pego um caso concreto que acontece numa investigação, que eu participei, ou que um colega comenta, ou que eu vejo nos grupos de delegado, e faço um link com algum posicionamento doutrinário ou jurisprudencial para que vocês entendam como aquilo ocorre no caso concreto. Nesse caso aqui, pessoal, eu mandei um e-mail hoje. Se vocês não estão na minha lista de e-mails, basta você ir lá no meu site, vocêdelegado.com.br, baixar qualquer material e deixar o seu e-mail lá, tá? O caso concreto que eu queria falar para vocês hoje aqui tem a ver com competência em processo penal. Olha só que interessante. O caso concreto, eu vou ler aqui para vocês o que está no e-mail, tá? O pessoal do YouTube, eu posso até compartilhar aqui. Só um minutinho, pessoal do YouTube. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Olha só. Caso concreto. A gente investigava um crime de estelionato praticado pela internet. Era um inquérito que investigava aparentemente um estelionato. E aí eu estava investigando porque, de acordo, inclusive, e aí vocês têm que se atentar a essa atualização do Código de Processo Penal. Com o artigo 70, parágrafo 4º do CPP, a competência para esse tipo de crime, quando praticados via internet, é do domicílio da vítima, gerando aí uma exceção para a competência em processo penal, que é o local da consumação. Muito bem. Durante as investigações foram deferidas medidas cautelares, quebra de sigilo. Quebra de sigilo. Muito bem. Ocorre que os fatos foram devidamente apurados e justamente por conta dessas quebras, descobriu-se tratar-se de um crime contra o sistema financeiro, gente, Lei 7492. E eu digo para vocês qual é o crime que a gente identificou. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Gente, a fraude para financiar um carro, por exemplo, a fraude para financiar uma casa, por exemplo, colocando como sujeito passivo ali uma instituição financeira, isso não é crime de estelionato, isso é crime contra o sistema financeiro nacional e é de competência da Justiça Federal. Então, o que a gente imaginou no início ser estelionato, com as investigações, descobrimos ser, na verdade, um crime contra o sistema financeiro nacional. Por conta disso, o juiz local do Distrito Federal, que acompanhava o inquérito, declinou da competência para a Justiça Federal. Por quê? Porque os crimes contra o sistema financeiro nacional são de competência, segundo a lei, da Justiça Federal. Muito bem. Só que a defesa, posteriormente, questionou a nossa quebra, questionou a legitimidade da nossa quebra de sigilo, dizendo o seguinte: opa, essa quebra de sigilo foi deferida por um juiz incompetente. Então, portanto, essa quebra e toda a prova que dela adveio, ela é ilícita. No caso, ilegítima, que torna a prova ilícita. Existe um problema processual aí. A defesa tem razão? Não. Segundo o STJ, pessoal, nesses casos se aplica a teoria do juízo aparente. Nesses casos, se aplica a teoria do juízo aparente. O que significa isso, Lúcio? Ou seja, as provas podem ser convalidadas pelo juiz competente. Aí a decisão do STJ está no informativo 733, que eu deixei aqui para vocês, que diz o seguinte: é aplicável a teoria do juízo aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente. O juízo era aparentemente competente. Quando a gente começou a investigar, a gente não sabia que se tratava de um crime como Sistema Financeiro Nacional. Isso foi identificado justamente pelas investigações. Então, o juízo do Distrito Federal, ele era aparentemente competente. Depois, com as investigações, descobrimos que não era, tá? Interessante, né? Então, esse foi o e-mail que eu enviei. Anotem essas informações, informativo 733 do STJ. Dê uma olhada lá, muito interessante isso aqui, tem a ver com uma situação prática, então, que a gente viveu.